Olá, irmãos, graça e paz. E mais um vídeo a respeito da campanha de oração. Nós estamos agora no 24º dia, referente ao dia 25, terminando aí a epístola de 1 Pedro, o capítulo 5. E nesse capítulo, nessa passagem, Pedro vai falar sobre os deveres do ministério, vários conselhos, gerais, e finalizar o livro, a epístola. Mas eu queria focar aqui na questão que ele também foca, a ideia de nós sermos humildes para com Deus. A partir do verso 5 ele diz o seguinte: Rogo igualmente aos jovens, sede submisso aos que são mais velhos, outros sim no trato de uns com os outros. Cingi-vos de toda humildade, porque Deus resiste aos soberbos, contudo aos humildes concede a sua graça. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que ele em tempo oportuno vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resisti-lhe firmes na fé, certo de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de terdes sofrido por um pouco, ele mesmo vos há de aperfeiçoar, afirmar, fortificar e fundamentar. Então, irmãos, são muitos ensinamentos que nós precisamos constantemente estar relembrando na nossa vida, porque o natural da nossa natureza pecaminosa, o natural da nossa natureza é o que? É esquecer disso e viver uma vida soberba, uma vida confiando nas nossas próprias mãos, confiando no que a gente realmente pode fazer, e esquecendo do sacrifício de Cristo e do seu poder, e nos esquecendo até mesmo de nos humilhar perante Deus, A gente faz tudo que está ao nosso alcance, depois é que a gente vai lembrar de pedir a Deus, mas nós devemos constantemente estar humilhados perante a Deus, porque Deus, ele resiste aos soberbos, ele resiste aos ignorantes, mas ele dá graça aos humildes. Então, a ideia aqui de ser humilde é você reconhecer suas limitações, você saber que não há você não tem força suficiente para resolver aquilo. Você não se gloriar na sua própria força ou na sua capacidade. Pelo contrário, é saber que por conta própria, a sua vida, a minha vida, a nossa vida está fadada ao fracasso, ao pecado e à morte. É isso que Romanos vai falar, Porque todos pecaram e carecem da glória de Deus, O salário do pecado é a morte. Então, por nossa própria capacidade, por nossa própria força, o nosso futuro, o que nos resta é a morte, é o pecado, Mas é nesse sentido que nós devemos nos humilhar perante Deus, saber que em nós não há bem nenhum, não habita bem algum, mas graças a Deus pela sua misericórdia e pelo sacrifício de Cristo, ele nos perdoou, ele nos purificou e nos concedeu a vida eterna. E nós devemos constantemente, ao entrarmos na presença de Deus, e viver na verdade, não só quando vamos fazer certas coisas, mas viver uma vida constante de humilhação. Você está prostrado, você está reconhecendo: Deus, não há nada em mim que possa me fazer, que possa me salvar. Eu preciso da tua ajuda. Deve ser sempre esse o pensamento que deve tomar conta na nossa mente, esse pensamento constante de vida, A ideia aqui também de lançar toda a nossa ansiedade sobre o Senhor, porque Ele tem cuidado de nós, Uma coisa muito importante que nós esquecemos, como eu disse, muitas vezes a gente quer resolver as nossas próprias custas, e aí nós ficamos ansiosos porque a gente não sabe o dia de amanhã, a gente não pode ter certeza, a gente não tem, A gente tenta se confiar nas nossas próprias coisas, mas amanhã você pode perder tudo. Você não tem certeza no amanhã. Mas o que é que a gente pode fazer? É lançar, colocar nas mãos de Deus, é se humilhar. Ó Deus, não há nada em mim que garanta o meu futuro. É a tua mão que cuida de tudo, é o teu poder. Então eu quero descansar, eu quero confiar no teu poder, no teu agir.
É isso que significa aqui esse verso. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Como é bom, irmãos, saber disso. E é uma sensação muito boa quando a gente realmente consegue descansar. A gente realmente entende, ó, não há nada em mim que eu possa fazer. É entregar nas mãos de Deus e descansar, né? Não é um descanso assim passivo em que você realmente não vai fazer mais nada, você vai ficar de braços cruzados, vai passar o dia deitado e vai ficar, não, Deus vai cuidar de mim, né? Não, não é dessa forma também. Mas é descansar e agir também, né, no que cabe a nós agirmos. A ideia aqui é de que nós não somos deuses, nós não conseguimos controlar tudo. A gente depende do poder de Deus, né? Mas Deus usa a nossa própria vida para solucionar isso nas nossas ações, as nossas tarefas, as nossas atividades. Mas nós devemos descansar o nosso pensamento e a nossa mente em Deus. Confiar nele, porque ele vai cuidar de nós. Ele tem cuidado de nós, né? E ele vai continuar cuidando de nós. Versículo 8 também fala da importância e da necessidade de nós nos mantermos alertas constantemente a respeito das ciladas do inimigo, né? Muitas vezes a gente também fica passivo quanto a coisas que estão ao nosso redor. Mas o inimigo, irmãos, ele vai fazer de tudo. Ele vai fazer de tudo para ir nos distanciando de Deus, para nos tentar. E muitas vezes ele começa com coisas pequenas no nosso dia a dia, que muitas vezes a gente perdeu até a noção daquilo que tá sendo um perigo ali, uma placa de perigo, mas a gente, isso é uma besteirinha, isso aí não tem nada a ver não. E nós devemos nos manter sóbrios e vigilantes, porque o inimigo ele faz de tudo para nos capturar, né, para nos devorar. Nós devemos resistir firme na fé, também sabendo que esses sofrimentos não somente nós passamos, mas toda a comunidade cristã, como ele fala aqui. Saber também que é por meio do sofrimento que Deus vai nos aperfeiçoar, fortificar e fundamentar. Então, que possamos descansar nisso, passar pelo sofrimento, descansando em Deus, porque Ele tem cuidado de nós e é Ele mesmo que vai nos aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar por meio desse sofrimento. Então, irmãos, que possamos descansar nisso, possamos nos manter alertas e vigilantes e que possamos viver uma vida de constante humilhação perante Deus. Espero que nós possamos estar aplicando em nossas vidas, né? Lembrando sempre também em Tiago, né? Que nós devemos ser praticantes e não somente ouvintes. Tiago, capítulo 1, versos 22, que a gente viu bem no início da campanha. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. É muito fácil, muitas vezes, a gente saber de tudo, né? Tem muita gente que tem muito conhecimento, mas a respeito da Bíblia, mas que na prática não consegue replicar aquilo que ele tem aprendido. Então, que nós possamos realmente aprender, né? Porque aprender é justamente isso, é você saber a teoria e conseguir replicar na prática. Então, que no nosso dia a dia, amanhã você coloque como objetivo aplicar isso em sua vida e que seja assim pelo resto da sua vida. É uma constante batalha. É uma constante batalha. Não, a gente realmente só vai obter a vitória completa sobre o pecado quando nós passarmos para a segunda etapa, né? Quando Jesus Cristo voltar a segunda vez e nós finalmente estaremos livres desse corpo que é corrompido pelo pecado. Mas até lá nós temos que batalhar. Nós temos que continuar, porque é isso que vai confirmar a nossa fé. E como a gente viu também anteriormente, a confirmação da nossa fé, o objetivo da nossa fé final é a salvação da nossa alma. Então, irmãos, não ache que vocês não se acomode. Continue sempre batalhando, procurando sempre melhorar e buscar aplicar os conhecimentos e a vontade de Deus na sua vida. Então, que Deus possa estar te abençoando e até mais.